cessar-fogo que era para ser de 2 semanas não durou nem 24 horas. Então agora vamos ao título da live, senhores. Pronto, isso aqui é a postagem do Trump muito puto, tá? Bastante puto. O que a gente precisa saber? O que a gente precisa entender? O que aconteceu de ontem para hoje, João? O que aconteceu nas últimas horas foi nada mais, nada menos do que uma eliminação quase que total da ideia de um cessar-fogo, né, que tinha sido anunciado entre Irã e Estados Unidos com mediação do Paquistão, certo? Inclusive esse aqui é o jovem, nem tão jovem assim, Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão. Esse cara aqui foi o cara que mais ganhou destaque, cresceu politicamente nas últimas 24 horas, porque supostamente ele teria sido responsável pela mediação, ok? Esse cessar-fogo, como vocês já sabem, previa 2 semanas de redução nas tensões para permitir negociações formais, tá? E cada lado apresentou as suas próprias condições. Isso é uma coisa que ficou um pouco mais clara nas últimas 24 horas, que não era tão clara na manhã de ontem. O Irã apresentou 10 exigências, ok? E os Estados Unidos apresentou outras 15, beleza? Então, eram 10 pontos de um lado e 15 pontos do outro que seriam discutidos no decorrer dessas 2 semanas. Ou seja, a expectativa era que, durante esse período, teria uma pausa nos confrontos para que esses caras pudessem discutir essas questões diplomaticamente. Aí tu pode dizer, João, mas quem governa o Irã é terrorista, tá bom. Mas a ideia era essa, ok? Eu não tô aqui para julgar A ou B, não tem bonzinho nessa história não, né? Mas um lado tinha 10 pontos a defender e o outro tinha 15 pontos. E a ideia era, durante essas 2 semanas, discutir esses 25 pontos. O problema começou quando o Irã passou a acusar os Estados Unidos e Israel de terem violado 3 pontos. 3 dos pontos do Irã, né? Lembrando, porque cada um tem os seus pontos, ok? 3 dos pontos do Irã. O primeiro ponto envolvia o ataque de Israel ao sul do Líbano. Falei sobre isso ontem. Segundo o governo iraniano, o cessar-fogo deveria abranger toda a região, incluindo o Líbano. Enquanto Israel e Estados Unidos afirmaram que o acordo não incluía esse território. Essa divergência é central, porque ela revela que essas partes podem ter simplesmente interpretado o mesmo acordo de maneiras diferentes. Ou, na leitura do Irã, teve uma quebra deliberada do que tinha sido acordado. Eu diria que não é nenhuma coisa nem outra. Eu vou repetir aqui que é tudo mentira. Por que, João, está falando que é tudo mentira? Porque esse jovem aqui, quando o acordo foi confirmado, ele foi quem confirmou o acordo, ele comemorou o fato de que os ataques cessariam também, os ataques de Israel que estavam acontecendo no Líbano seriam cessados também por essas 2 semanas. Ou seja, todo mundo sabia. Não dá para os Estados Unidos, para Israel dizer assim, não, isso não estava no acordo. Não, peraí. Todo mundo sabia que isso era parte de um dos 10 pontos do Irã. Ah, mas não era um dos 15 pontos dos Estados Unidos. Mas era um dos 10 pontos do Irã. Se tu topou parar para conversar 2 semanas, então para tudo. Não dá para se fazer de louco e falar, isso aqui eu vou fingir que eu não vi. Falar que não viu, interpretou errado, para mim é tudo balela. Os caras não queriam essas 2 semanas de conversa, na minha opinião, não queriam essas 2 semanas de conversa, especialmente Israel aqui, e falou, cara, eu vou seguir atacando aqui, porque é o Hezbollah, não tá aqui nos 15 pontos apresentados pelos Estados Unidos, vou dar uma de louco, vou continuar, aí as coisas vão descambar, aí os caras vão falar que os Estados Unidos não respeitou o acordo, e aí o cessar-fogo vai pro brejo, ok? De novo, não estou fazendo julgamento de valor, tá bom? Não, mas eles estão atacando um grupo terrorista no Líbano, o Hezbollah, tá bom, não tô discutindo isso. Eu tô tentando ser mais aqui, tô tentando trazer a questão de uma maneira fria, tá? Sem entrar num julgamento de se é justificável continuar o ataque ou se não é justificável continuar o ataque, beleza? Mas estavam entre as condições do Irã para chegarem a um acordo de paz, o cessar-fogo nessa região também. Isso não aconteceu, ok? Não aconteceu, é um ponto. Mas não aconteceu porque era um grupo terrorista. Tá bom, mas não aconteceu. Ou para tudo, porque vai discutir esses 25 pontos, não vai? Para tudo, para depois resolver se continua ou não. Né? O segundo ponto levantado pelo Irã foi a alegação da violação do espaço aéreo iraniano
por forças israelenses / americanas. O que, do ponto de vista diplomático e militar, é considerado um ato de agressão se tu tá num período de cessar-fogo, ok? O terceiro ponto envolve o enriquecimento do urânio, né? Que isso eu falei ontem, né? Eu falei, cara, isso aqui não vai rolar, porque os Estados Unidos não dá nenhum destaque para esse ponto iraniano, e tá escrito ali que é uma das 10 condições deles. Então o terceiro ponto envolve o enriquecimento do urânio. O Irã sustenta que nunca concordou em interromper esse processo, enquanto os Estados Unidos pressionam para que o país limite ou suspenda completamente essa atividade. Então, se um dos pontos dos Estados Unidos é que eles suspendam essa atividade, se eles continuam exercendo essa atividade, eles também não estão cumprindo o acordo. Entendeu? Vocês entenderam, não? Isso aqui não tem a solução fácil, não. Tá? Então, todos esses temas são os temas que estão provocando o crescimento da tensão nas últimas 24 horas. Tá? Isso tudo volta a aparecer como obstáculos para qualquer tipo de acordo. Durante todas essas acusações, então, diante de todas essas acusações, as autoridades iranianas passaram a dizer que os Estados Unidos precisam escolher entre manter o cessar-fogo ou continuar a guerra por meio de Israel. Ok? É o que as autoridades iranianas estão falando. Que não seria possível sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, as autoridades americanas indicaram que nem todos os termos apresentados pelo Irã seriam aceitáveis. Tá bom? Todo mundo sabia disso, bastava ler os termos. Mas não falaram sobre isso quando decidiram anunciar 2 semanas de cessar-fogo. Então, nesse contexto, o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz, né? É um movimento relevante para mercados globais, todo mundo sabe, porque essa passagem marítima é uma das rotas mais estratégicas do planeta para transporte de petróleo e de gás. E o que isso mostra na prática é que o cessar-fogo ele existe somente no papel ou nas redes sociais, né? Porque vivemos tempos de redes sociais, todo mundo postando e marcando em redes sociais. Mas está sob pressão bastante forte do mundo real e não está acontecendo de verdade. As negociações continuam previstas para amanhã, com reuniões diplomáticas marcadas no Paquistão. Parece que quem vai do lado americano é o J.D. Vance. Mas o ambiente agora não é nada mais, nada menos do que um ambiente de desconfiança mútua. Vamos colocar dessa maneira. Cada lado está tentando construir uma narrativa de que o outro lado foi responsável por quebrar o acordo. Então, do ponto de vista geopolítico e de mercado, o recado é o seguinte: o risco não desapareceu. O risco não desapareceu. Trump tá puto no Truth Social. O Irã também tá pé da vida. Tá todo mundo puto com todo mundo. E um acusando o outro de ter quebrado o acordo. E se você parar para analisar ponto a ponto, dá para colocar a culpa nos dois, ok? Dá para culpar os dois. Enquanto isso, o preço do barril de petróleo volta a se aproximar dos $100, ok? Continua abaixo de $100, mas aí já performou 3,88% nas últimas 24 horas. Beleza? Ok? Diante de toda essa incerteza, o mercado cripto está segurando bem. O que isso significa, João? Significa que agora as notícias ruins não derrubam mais mercado e as notícias boas empurram o mercado para cima? Chegamos nesse momento? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas certeza não temos de nada. O que nós temos certeza nesse momento é que está todo mundo mentindo. Ok? Todo mundo mentindo, conta o que quer na sua língua, esconde o que é dito na língua do outro para não ficar claro o que está sendo acordado, o que está aceitando, o que não está aceitando. É isso que está acontecendo. Ou seja, bastante incerteza para os próximos dias. Incerteza costuma colocar o investidor no modo risk-off. Vocês já sabem disso, tá? Não é o que está acontecendo agora, tá? O mercado cripto está segurando bem diante de toda essa bagunça. Mas até quando? Será que entramos nessa fase de agora anda quando a notícia é boa e não cai mais quando a notícia é ruim? Pode ser. É bastante confortável acreditar nisso, né? Mas certeza a gente não tem de nada. Ok?